Direito ao restabelecimento do serviço após pagamento da entrada do parcelamento ou do acordo. O que acontece, né, na prática, tá, é que quando você tem um valor em aberto, você pode ter o bloqueio das linhas. Existe um prazo legal para fazer a suspensão parcial, depois a suspensão total. Feito isso, ou seja, você estando bloqueado e você faz um parcelamento daqueles valores ou do valor que está em aberto, normalmente é mais do que um para você ser bloqueado por completo, você fazendo o pagamento da entrada, ou seja, da primeira parte, a prestadora ela deve fazer com que o serviço volte a funcionar naquela fatura específica, tá? Se você tem, por exemplo, 3 faturas em aberto, cada uma de um cliente diferente, de um código de cliente, tá? E você pagar apenas uma, essa uma é que vai ser desbloqueada, ele não desbloqueia tudo. Ele desbloqueia apenas o que foi feito, o parcelamento e o pagamento da entrada. Feito isso, conforme a Anatel, aí tem dois artigos que fortificam isso, ou seja, que dizem como deve ser feito. Primeiro é o artigo 3 da Resolução 632, que diz que você tem o direito de ter o serviço de volta quando tiver o valor pago. Se você está com a dívida, pagou a entrada, pagou um parcelamento, você deve ter o serviço funcionando de maneira plena e correta, sem bloqueio, sem nada. A não ser, lógico, que você tenha colocado algum bloqueio. Sem isso, o serviço deve voltar a funcionar assim que você estiver adimplente. E o segundo artigo é o 101, onde ele diz que o prazo é de 24 horas após a confirmação e identificação do pagamento. Entenda aqui, por exemplo, tá? O que eu já vi muito. Paguei hoje a fatura, liguei para o atendimento agora, já paguei, desbloqueia. Não é assim que funciona. Algumas prestadoras conseguem. Existe um processo que cada prestadora chama de uma forma, tá? Mas é um desbloqueio porque a gente confia. A gente, que eu digo assim, é a operadora. E a gente, como gestor de telecom, a gente confia, sim, que a gente fez aquilo, a gente sabe. A gente quer a confiança da prestadora que realmente aconteceu aquilo. Então, existe, chama-se de religa, desbloqueio em confiança, tem diversos nomes que podem ser feitos, mas você ligando para o atendimento, você, lógico, após o pagamento da entrada, você liga e diz, eu já fiz o pagamento, você precisa que eu mande alguma coisa? Você consegue desbloquear as linhas aqui do meu contrato? Normalmente acontece com até uma fatura em aberto. Uma fatura está em aberto, você nem precisou fazer parcelamento, você pagou, você pode fazer isso, que é uma ação, vamos dizer assim, que se utiliza muito mais para parcelamento e quando existe o pagamento da entrada. Feito isso, em 24 horas deve estar funcionando isso de forma automatizada e sistemática. Então, se você fez o pagamento da entrada e você tiver contato com a prestadora, pode ser que ele peça, me manda um comprovante, me manda alguma informação, ou tudo bem, o senhor fez, eu vou desbloquear aqui no sistema, se não for identificado o pagamento, daqui a tantos dias vão bloquear novamente e o senhor não vai ter como solicitar esse desbloqueio. Cada operadora tem um procedimento, mas isso pode acontecer. Liga para a prestadora, se a sua tiver essa alternativa, você consegue utilizar. E aí sim, você tem o serviço restabelecido, ou seja, você voltou a utilizar porque você pagou a entrada de um parcelamento. Isso normalmente é utilizado quando você não consegue pagar a fatura no valor todo. Se a fatura veio X e você não consegue arcar com aquele X, veio algum valor maior do que o normal, aí você faz um parcelamento daquele valor, pagando a entrada, e se você tiver com o serviço bloqueado, ele desbloqueia nesse prazo. E quando é um pagamento, por exemplo, que normalmente acontece por boleto, depende também vamos dizer assim, da entidade bancária, do banco que você fez esse processo ou meio de pagamento, para ele pegar essas informações e repassar para a prestadora. A gente acredita que hoje, com um mundo tão tecnológico, deve ser em alguns segundos. É tipo um Pix da vida. Mas não é assim que funciona ainda na parte que existem muitos sistemas nas prestadoras e principalmente essa parte de faturamento, a prestadora vem com isso há muitos anos. Então ainda existe uma certa não posso dizer assim, uma demora na integração das informações. Na prática é isso que acontece. Lógico, você tendo o apoio da prestadora para desbloquear até antes desse prazo de 24 horas, é o melhor cenário possível que eu acredito. Então, sempre conversa com a prestadora, quando tiver esse tipo de situação, fez o pagamento da entrada, tenha o comprovante em mãos, e aí, lógico, digitalizado, se você
precisar mandar para a prestadora, você manda por e-mail ou algo do tipo, digita, passa para a pessoa por telefone que ela vai lá, acredito eu, tentar te auxiliar para você ter o serviço de volta ao normal.